Eh, Na sessão passada, eu fui impedida de falar sobre as minhas indicações, e aí quero aqui fazer um breve resumo do que eu pedi. Pedi um posicionamento do corregedor dessa Casa de Leis, para que o corregedor possa liberar os pareceres que se encontram na corregedoria. Conversei, tive reunião com o corregedor, Edson Nunes, onde ele me afirma que não passou esses pareceres, não entregou esse parecer para ser lido em plenário, porque a solicitação que ele fez pedindo uma assessoria jurídica para a presidência da Casa de Leis, até o momento não foi atendida. Então, gostaria aqui de reforçar esse pedido para a presidência da Casa, para que possa solicitar um advogado para ajudar o corregedor a liberar os pareceres que existem na corregedoria. Também pedi para que o Conselho de Ética pudesse respeitar o regimento interno dessa Casa de Leis e os prazos, né, para as respostas de pareceres. Tanto a Comissão de Ética quanto a Corregedoria não estão respeitando o nosso regimento e os prazos regimentais. Então, eu gostaria que o presidente da Casa de Leis pudesse tomar providência quanto a isso, né? E a controladoria da casa também pudesse esclarecer, auxiliar, né, os presidentes das comissões quanto esses prazos e o respeito, né, que nós temos que ter com a população de Valparaíso e ao trabalho dos demais vereadores. Nós recebemos uma denúncia aqui também nessa Casa de Leis pelo cidadão Adriano Rodrigues, onde ele questionou em janeiro deste ano de 2024 a reforma da Câmara de Vereadores. Vários parlamentares acompanharam e fiscalizaram essa obra. Nós temos, inclusive, um vídeo feito pelo vice-presidente da casa e também corregedor da casa, onde ele faz uma visita nessa Casa de Leis e conversa com os servidores que prestavam serviço para essa Casa de Leis. Conversando com alguns profissionais que estavam na casa, trabalhando dentro da Casa de Leis no dia 7 de janeiro de 2024, nós tivemos a oportunidade de escutar que os profissionais eram profissionais autônomos e que estavam trabalhando na Casa de Leis e que não tinha indicações nem políticas e que não prestavam serviço para nenhuma empresa. E aí, para o nosso espanto, no dia 24 de janeiro de 2024, foi assinado um contrato com a empresa de reforma nessa Casa de Leis, onde consta no portal de transparência, onde todos podem ter acesso, e eu fiquei espantada mesmo, e assim, isso me assusta, porque se no dia 7 nós tínhamos pessoas trabalhando na reforma da casa, como a empresa só foi contratada dia 24 de janeiro? E aí, para que vocês entendam, nós pagamos uma assessoria de R$ 96 mil, uma assessoria jurídica, para nos auxiliar nessas questões de licitações e contratos. Ou seja, nós pagamos uma assessoria para auxiliar a Casa de Leis para que não tenha erros, e mesmo pagando, né, fazendo um contrato de R$ 96 mil, nós permitimos que uma empresa ou que a Câmara de Vereadores, o presidente da casa e com os fiscais da casa, junto com o controle interno da Casa de Leis e as pessoas os funcionários que foram designados para fiscalizar a assinatura dos contratos, nós assinamos um contrato 17 dias após. Como que funciona isso? Primeiro, nós comemos e depois de 17 dias depois, nós voltamos e pagamos? Não seria o certo passar no caixa primeiro e pagar para depois receber o produto? Então, assim, quero deixar esse posicionamento e esse alerta para a Casa de Leis. Se nós temos uma consultoria jurídica só para contratos e licitações, onde está essa empresa? Eu, como parlamentar, gostaria de conversar com esses advogados que são responsáveis por essa consultoria jurídica, que até o momento não foi apresentada para, pelo menos para mim como parlamentar, não sei para os demais vereadores, e que não se encontra nessa Casa de Leis. Então, gostaria que pudesse passar
para todos os gabinetes, não só para o gabinete 12 da vereadora Cláudia Guiar, mas para todos os gabinetes, o dia que nós encontramos esses profissionais dentro dessa Casa de Leis e quem são esses profissionais. Porque nós temos hoje 3 contratos de advocacia na casa e nós temos apenas uma advogada que nos diz que não tem a obrigação de nos dar assessoria, como já foi solicitado pelo Edson e relembrado por mim hoje, que a corregedoria está parada por falta de assessoria jurídica. Então, fica a pergunta, por que nós pagamos 3 assessorias jurídicas na casa se nós não temos profissionais para atender as demandas da população de Valparaíso? Deixo registrado, falsificar documentos públicos é crime, alterar datas de contratos também é crime. E essa Casa de Leis não pode ir contra as regras. Não estou aqui afirmando que teve falsificação ou alteração, mas deixo esse questionamento aqui ao vivo e a cores. Como que nós executamos um serviço antes do dia 7 de janeiro e o contrato dessa empresa só foi assinada junto com 2 fiscais e os fiscais aqui da Casa de Leis e o presidente 17 dias após, quando o serviço já tinha sido executado? Como é que nós pagamos? Como é que foi a contratação dessa empresa e como é que foi combinado o pagamento dessa empresa? Gostaria também de questionar aqui a ausência de pagamento de 2 profissionais que trabalharam dentro dessa Casa de Leis, os 2 advogados que foram apresentados pela presidência da casa aqui no primeiro dia de trabalho, no dia 2 de fevereiro, mas que esses profissionais trabalharam todo o mês de janeiro, ajudando na nova administração da casa, na nova estrutura da casa, que é o doutor Caio e a doutora Cleice, né? Que trabalharam por 2 meses nessa Casa de Leis, sem contratos e sem pagamentos. Inclusive, os 2 advogados me procuraram e pediram para que eu possa dar uma resposta por escrita para eles, né? Já solicitei à presidência da casa que possa me apresentar o contrato desses 2 advogados e a forma e os recibos de pagamento para esses 2 profissionais, porque os mesmos alegam que a casa é caloteira e que eles não receberam. Então, assim, nós não podemos levar o nome de caloteiros e desonestos, sendo que nós temos que pregar a ordem, a decência e respeitar as leis que nós mesmos criamos. Existe um regimento interno nessa Casa de Leis que foi criado por vereadores e, como eu falei no começo da minha fala, pode ser modificado por todos que estão aqui, inclusive por Antônio José, que chegou agora, que eu tenho certeza que é um homem muito justo, ético, um profissional que vai nos ajudar a fazer essas emendas modificativas dentro do nosso regimento da casa, para que erros como esse não envergonhem mais a nossa Casa de Leis e que a gente não tenha que passar pelo constrangimento de escutar que a Casa de Leis, a casa que deveria defender os direitos da população, anda dando calote ou anda fazendo possíveis fraudes até de documento público. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no trabalho dessa Casa de Leis e eu tenho certeza que nós vamos apresentar esses documentos, o contrato tanto do Caio como da Gleice, e que nós vamos apresentar também o pagamento desses 2 advogados que andam dizendo na cidade que não receberam e que levaram o calote da Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás. O tempo é curto, mas nas minhas explicações pessoais, eu vou continuar pontuando o que eu gostaria de ter pontuado na sessão passada.